Olá, boa noite. 11 pessoas morreram nas estradas gaúchas durante o feriadão de Páscoa. Balanço da Operação Viagem Segura mostra que o número de vítimas diminuiu em relação ao ano passado. Mais de 80 antenas vão bloquear sinal de celulares na penitenciária de Canoas. Um alerta para os riscos do consumo de remédios vencidos. No norte do estado, o cemitério se transforma em museu a céu aberto. E a goleada do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas na primeira partida da final do Gauchão. Onze pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas durante este feriadão de Páscoa. Conforme balanço da Operação Viagem Segura, o número diminuiu em relação ao ano passado, quando foram 16 vítimas. Já o total de feridos chegou a 135 nos 208 acidentes registrados no Rio Grande do Sul. No Vale do Taquari, o reforço na fiscalização da Polícia Rodoviária foi decisivo nos números positivos do feriadão. Nenhuma pessoa perdeu a vida no trecho da BR-386 que passa pela região. A reportagem é da nossa parceira, a TV Univates. Final de semana de operação da PRF. Durante o período foram 28 acidentes, na maioria colisões traseiras, e em apenas 3 deles houve feridos. No total foram 5 pessoas com ferimentos leves e nenhuma com ferimentos graves. A exemplo dos 2 anos anteriores, nenhuma morte foi registrada no trecho durante a operação. Na avaliação da PRF, a Operação Semana Santa foi um sucesso. De modo geral, nós tivemos redução no número de acidentes. Tivemos poucos feridos nos acidentes que tivemos e felizmente, nenhuma morte. A gente trabalhou com reforço no policiamento durante toda a operação e, graças ao nosso empenho dos nossos policiais, fiscalizando e coibindo as infrações com maior gravidade, e também aos próprios motoristas que têm se conscientizado que não pode exagerar na velocidade, ultrapassar em local proibido, tem utilizado cinto de segurança. Graças a tudo isso, nós tivemos um saldo muito positivo nesse feriadão. E o momento em que termina o feriadão de Páscoa também é de encontros e despedidas. Teve até quem conseguiu esticar o feriadão até esta segunda-feira. Segunda-feira, volta de feriadão e chuva. 3 motivos para complicar a vida de quem chegava a Porto Alegre no início da manhã. 150 mil veículos saíram da capital para o feriadão. Na Freeway, o período de maior movimento foi no domingo à noite. Na rodoviária, de onde partiram 38 mil pessoas, a semana iniciou com reencontros. Saudade a gente sente, né? Mas ela também tem que passar com os avós, né? Então, é tudo de comum acordo, fica tudo legal, né? Ganhei caixa de bombom, ganhei barra de chocolate, mais ou menos isso. Foi divertido? Foi. Os destinos mais procurados foram as cidades do interior. Foram colocados 180 ônibus extras, mas teve gente que atrasou a volta tudo o que pôde. Consegui a dispensa do trabalho. E agora, quando é que começa essa semana? Amanhã cedo, recomeça. Eu tô de férias, né? Aí foi tranquilo, deu pra vir tranquilo segunda. Como é que foi esse feriadão? Foi bom, bem tranquilo. Deu pra aproveitar bem com a filha. O Hospital de Pronto-Socorro da capital ganhou uma ala destinada a pacientes que estão sob custódia da polícia. São 3 leitos que ficam em local reservado, com acesso único e porta especial, o que reduz a circulação de pessoas armadas nos corredores da instituição. O objetivo é garantir mais segurança aos demais internados e também a servidores do HPS. Confira também outras notícias do dia. A Brigada Militar recebeu 114 viaturas novas para reforçar o policiamento ostensivo. São 86 automóveis e 28 caminhonetes que serão distribuídos em 15 regiões do Rio Grande do Sul. Além das viaturas, a corporação também recebeu 164 escopetas calibre 12. Uma nova licitação está em andamento para a aquisição de mais 1.100 veículos para os órgãos de segurança pública do estado. 3 pessoas foram atropeladas por um caminhão no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.
Elas caminhavam quando foram atingidas pelo veículo desgovernado. O condutor não possuía habilitação e estava alcoolizado. 4 automóveis e 2 postes também foram atingidos. 2 feridos foram conduzidos ao hospital de pronto-socorro em estado gravíssimo. A chuva forte que caiu em Porto Alegre nesta segunda-feira provocou a queda de uma árvore na rua Mostardeiro, no sentido centro-bairro, próximo ao cruzamento com a Quintino Bocaiúva, no bairro Moinhos de Vento. Meia pista foi bloqueada, deixando o trânsito lento na região. E uma das vítimas do atropelamento em Porto Alegre, uma senhora de 67 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra mulher de 42 anos continua internada no hospital de pronto-socorro em estado grave. A terceira vítima, um homem de 43 anos, está fora de perigo. E ainda hoje, veja como vai funcionar o sistema de bloqueio de celulares na penitenciária de Canoas. E depois do intervalo, os gols da vitória do Grêmio sobre o Brasil na primeira partida da final do Gauchão. O uso de remédios é coisa séria. Além da orientação médica, ler a bula e manter a conservação adequada é fundamental para evitar riscos. Mas e quando ele está vencido? A reportagem da TV Cachoeira foi atrás de respostas sobre os cuidados que cada um de nós deve ter com o acúmulo de medicamentos em casa. De acordo com determinação da Anvisa, todos os fabricantes são obrigados a estampar nas embalagens as datas de fabricação e de validade, assim como o número do lote do medicamento, seja ele controlado ou de venda livre sem apresentação de receita médica. Essa data limite para a utilização do produto é definida pela própria indústria farmacêutica, com base em testes específicos realizados sobre rigoroso controle para avaliar a estabilidade dos elementos ativos que constam da fórmula. Portanto, passada a data estampada nas embalagens, os laboratórios não mais garantem a capacidade de o produto preservar a potência, eficácia e segurança. São levadas em considerações muitas circunstâncias e são testes bem pesados que a indústria faz e até no nosso caso da manipulação que a gente realiza para se manter essa integridade, essa eficácia realmente até o prazo de validade que foi determinado. Nós sabemos também que os medicamentos necessitam ser usados sob a orientação médica, mas não negamos. Ter em casa a nossa farmacinha com medicamentos de baixo risco nos salvam em muitas situações. Mas e quando esses remédios passam o prazo de validade? Será que existe algum risco usá-los? Teria coragem de usar medicamento vencido? Não. Por que motivo? Porque se é vencido é que não presta, faz mal para a saúde. Não, eu acho que não. Por que motivo? Porque daí tá vencido. Não sei. É perigoso, né? Perigoso. Tem alguma informação de que usar o medicamento vencido traz riscos para a saúde? Risco para a saúde. A verdade é que existem dúvidas entre as pessoas se ao consumirmos medicamentos fora do prazo de validade, isso pode acarretar riscos à nossa saúde. Para desvendar esse mistério, consultamos um médico e tiramos essa dúvida para você. A Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu que os medicamentos não deveriam ultrapassar um prazo de validade de 5 anos. A maioria dos medicamentos, entretanto, eles têm um prazo de validade de 2 anos. Se uma pessoa consumir esse medicamento, não vai acontecer absolutamente nada. O que vai acontecer é que o medicamento talvez não vai fazer o mesmo efeito, ele vai diminuir o seu efeito. Tão importante quanto ficar atento ao vencimento dos medicamentos que usamos é mantê-los bem acondicionados para que não percam a sua eficácia. Por exemplo, se um medicamento for exposto ao sol e ali na bula consta não expor ao sol, não expor à umidade, isso vai alterar o efeito da medicação. Ele não vai dar reação
no paciente, reação indesejável, reação com risco para o paciente, isso não vai acontecer. O que vai diminuir o efeito ou até nem fazer efeito o medicamento. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama, porque tivemos nesse domingo o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Para falar dele já está aqui conosco a Cristiane Matos, porque o Grêmio conquistou uma grande vantagem aqui na Arena, né? E acabou dando um presentão de Páscoa para os torcedores. Boa noite, Cris. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. E que vantagem! O Brasil de Pelotas conseguiu segurar o tricolor no primeiro tempo. Parecia até que as coisas ficariam complicadas, mas a expulsão do lateral Éder Ciola mudou o jogo. E no segundo tempo, o Grêmio dominou o Chavante e fez 4-0. Com isso, os comandados de Renato podem perder por até 3 gols de diferença, que levantam o 37º título gaúcho do clube. Vamos ver então os gols de ontem? Olha na tela. No primeiro tempo, o Grêmio rodou a bola e tentava entrar na área do Chavante, mas sem sucesso. A melhor chance surgiu dos pés de Jael. Mas o Brasil, numa escapada, respondeu com Calisson de cabeça, que mandou para fora. Até que aos 44 minutos, Éder Ciola, em disputa de bola com Luan, acerta as costas do jogador. Anderson Daronco deu amarelo para o lateral do Chavante e, como era o segundo cartão dele, recebeu o vermelho. Com 1 a mais, o Grêmio colocou Alisson no lugar de Léo Moura e foi para cima no segundo tempo. Logo aos 50 segundos, Jael recebe passe e toca de primeira para Everton, que chuta cruzado na saída de Marcelo Pitol e abre o marcador. 1-0 Grêmio. 10 minutos depois, Maicon mandou a bola para a área. Jael de novo cabeceou. Pitol espalmou e no rebote, Alisson concluiu para o fundo das redes. 2-0 Grêmio. Aos 24, novamente, Jael serve Everton, dessa vez com um passe de letra. O atacante conclui na saída do goleiro e amplia a vantagem do Grêmio, 3-0. Por fim, aos 33, Ramiro cobra falta de longe. Marcelo Pitol tenta espalmar, mas falha no lance e a bola morre no fundo do gol. Final de jogo, Grêmio 4, Brasil de Pelotas 0. As duas equipes jogam nos últimos 90 minutos do Campeonato Gaúcho no próximo domingo, às 4 da tarde, em Pelotas. E Lilian, um dos grandes destaques do jogo de ontem, o atacante Everton, autor de 2 gols do Grêmio, estará daqui a pouquinho aqui nos estúdios para participar do TVE Esportes. Além dele, também estará conosco o técnico do Brasil de Pelotas, que fez a melhor campanha aí da primeira fase do Gauchão, o Klemer, e ainda o analista de arbitragem Fabrício Neves Correia, que vai falar aí, obviamente, dessas polêmicas do jogo, como essa expulsão que falamos há pouco do jogador do Chavante. Lembrando que o TVE Esportes começa às 7h30. Vamos dar um tempo, então, no Gauchão agora para falar da divisão de acesso, porque se a primeira divisão do Gauchão ela chega ao fim no próximo domingo, na divisão de acesso vai tudo de vento em popa. Neste final de semana tivemos a 7ª rodada do campeonato e teve clássico entre uma equipe de Lajeado e outra do Vale do Rio Pardo. Veja aí na reportagem da TV Univates. No sábado teve Guarani de Venâncio e Lajadense no estádio Edmundo Fight. E mesmo com a chuva forte, alguns torcedores do Alviazul foram até lá. Quem começou a propor o jogo foi a equipe da casa. Bola alçada para a área, ela ficou respingando, escorada para trás e o Guarani colocou perigo para cima do gol do Vitor Luiz. Jogada em profundidade pela ponta esquerda, cruzamento rasteiro para a área e o Cassiano chegou batendo, mas ela foi para fora. Toque da esquerda para a direita, limpou a jogada e defesa fácil para o goleirão do Lajadense. Cruzamento pela ponta esquerda, o zagueirão tirou e o Wellington Monteiro chegou batendo como ela veio. Roger cruzou para a área, ela bateu na outra trave, o gol do Lajadense. 1-0 Alviazul. E aí, com mais oportunidades para a equipe de Lajeado, terminou a primeira etapa.
Começou o segundo tempo e quem foi pra cima foi o time da casa. De falta, o Guarani mandou por cima. Aos 11 minutos, Alagoano driblou o marcador e de perna direita mandou pro fundo da rede, 1-1 para cada lado. E aí a equipe da casa gostou do jogo. Bola de falta e o Vitor Luiz espalmou para fora. Bola de escanteio, cabeceada, defesa do goleiro e na sobra, Rafael Klein mandou pro fundo da rede. Zagueirão do Guarani tirou mal, o Igor chegou batendo, ela pegou no travessão e foi pra fora. E aí terminou a partida, Guarani de Venâncio 2, Lajadense 1. Mesmo com a derrota, o Alviazul permanece na 4ª posição com 9 pontos. Já o Guarani subiu para 5º colocado e agora tem 8 pontos. O próximo desafio do Lajadense é nesse domingo em casa contra o próprio Guarani de Venâncio. E amanhã, então, a gente traz o restante dos jogos da Segundona Gaúcha e também a classificação. Por hoje eram essas informações, Lilian, mas eu volto daqui a pouquinho, então, no TVE Esportes. Tá certo, muito obrigada e até. A gente traz sempre mais informações do esporte aqui no Panorama. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta terça-feira. E ainda, mais de 80 antenas vão bloquear sinais de celulares na penitenciária de Canoas. Daqui a pouco. O feriado de Páscoa foi marcado pela umidade intensa que segue influenciando o tempo no Rio Grande do Sul. Nessa terça-feira, teremos muitas nuvens, um pouco de sol e chuva a qualquer hora do dia na maioria das regiões. Vamos já dar uma conferida aqui no mapa, porque a instabilidade com chuva a qualquer momento e até com aberturas rápidas de sol vai dominar as regiões oeste, parte do norte e centro. Um clima mais fechado e com chuvas em maiores volumes predomina no leste e no sul do estado. Vamos ver então as temperaturas, como é que ficam. Em Porto Alegre, mínima de 19, máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, sol com nuvens e chuva a qualquer momento. As temperaturas variam dos 14 aos 22 graus. E em Alegrete, a mínima será de 16 e a máxima chega aos 26 graus. E a instabilidade do tempo adiou por alguns dias a instalação de bloqueadores de celulares no complexo penitenciário de Canoas, que é um dos maiores da América Latina. O prazo termina nesta quarta-feira e em 30 dias tudo deve estar funcionando. Um dos objetivos do sistema é evitar que detentos planejem crimes ou mantenham contato com comparsas de dentro das celas. As 4 casas prisionais que compõem o complexo receberão um novo sistema. Por motivos de segurança, a SUSEP não divulga o modelo dos equipamentos, mas afirma que inclui aproximadamente 20 antenas para cada módulo. A quantidade exata e a localização estão sendo estudadas pela empresa vencedora da licitação, para que não haja interferência nas residências do entorno. A nossa exigência contratual é que todo o complexo seja bloqueado, né? Nenhum aparelho celular pode funcionar de nenhuma operadora. Então, todas as operadoras, ao mesmo tempo, elas têm que serem bloqueadas e em todo o complexo penitenciário. Ou seja, via internet, ou seja, via rádio, ou seja, enfim, SMS, e 2G, 3G e 4G. O contrato de aluguel tem duração de 1 ano, com possibilidade de prorrogação, e custará R$ 122 mil por mês. Só em 2017, a SUSEP realizou 142 operações especiais de revista na penitenciária, além das que ocorrem cotidianamente. Somente o ano passado, antes da entrada desses aparelhos no presídio, nós contabilizamos mais de 8.500 aparelhos entre chips e celulares, né? Isso se deu graças à intensificação das revistas, né? A revista aos visitantes, a intensificação às revistas gerais e também a intensificação do monitoramento externo, né? Então, nós conseguimos interceptar esses aparelhos antes mesmo que eles adentrassem nos estabelecimentos prisionais. O complexo penitenciário de Canoas conta com quase 2.900 vagas e está sendo ocupado gradualmente. Hoje tem cerca de 1.300 detentos.
Você já percebeu que cemitérios podem ser utilizados para o turismo, para a educação e para a cultura, como já ocorre em muitos países? Em Passo Fundo, na região norte, o projeto Museu a Céu Aberto estimula um novo olhar sobre estes espaços públicos. A reportagem é da UPF TV. Você já pensou em criar um novo olhar sobre um cemitério? Bom, em um primeiro momento isso gera curiosidade, não é? E essa é a proposta do projeto: provocar na comunidade o conhecimento histórico, social e cultural. Bom, esse projeto já tem, na verdade, uns 4 anos. Já foi editado o primeiro guia de visitação do cemitério e ele contempla vários eixos. Entre um deles é a educação. Então, dentro desse eixo da educação, a gente vai fazer representações interativas com os próprios personagens que estão sepultados aqui no cemitério. Me chamo José Ferreira Guedes. Nasci em Portugal e já no Brasil fui vigário em Passo Fundo. Faleci em 1902 e fui um dos primeiros a ser sepultados aqui. Além da história, a ideia é produzir materiais acadêmicos e de divulgação sobre o cemitério Vera Cruz. Assim, o projeto vai promover palestras, debates e passeios guiados. Tudo para incentivar a memória e o turismo cultural. Bom, a gente tem um programa de ações com várias atividades diferenciadas para públicos diferenciados e que inclui desde um livro mais didático, mais informativo para professores e interessados, até visitas guiadas com representações ao cemitério para todos os interessados que fizerem agendamento, a sinalização do próprio cemitério indicando que é um museu a céu aberto, uma nova edição do nosso guia de visitação e, por fim, também a gente vai participar de eventos, promover workshops, divulgar mesmo o espaço de memória que é o cemitério, ressaltando que pode ser um espaço de estudo, de conhecimento e de interpretação da realidade para várias e várias disciplinas. É importante destacar que o projeto já deu retornos positivos. É que ele é um dos vencedores da 3ª edição do Prêmio Funcultura, promovido pela Secretaria de Cultura de Passo Fundo. E nós encerramos hoje com imagens da exposição Magliani, que está no foyer do multipalco do Teatro São Pedro até o dia 8 de abril, das 2 às 6 da tarde, com entrada franca. E o Panorama volta amanhã às 7 horas, hein? Não vai perder. Fique agora com o TVA Esportes. Uma ótima noite para você e até lá.